Então hoje é a primeira semana, esse material eu vou distribuir para vocês amanhã, tá bom? Não precisa se preocupar em anotar, você vai receber, já está pronto, já dei para a Cris testar, tá tudo bonitinho, tudo legalzinho, tá bom? Amanhã você já recebe isso, não precisa se preocupar. Ok? Vamos lá? Então hoje eu quero conversar com você sobre a Bíblia. Fazer igual o Globo Repórter. Quem é, onde mora. A Bíblia é água, é pão. Né? Às vezes a gente não sabe o que é a Bíblia. A gente costuma usar aquela expressão comum, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Ponto final. Hoje vamos conhecer ela um pouquinho em seu conteúdo geral. Então vamos lá. O que é a Bíblia? Primeira coisa, a Bíblia é um livro especial da fé cristã. Porém, ela não só pertence à fé cristã, tá bom? Ela também pertence ao contexto do judaísmo. Então, a Bíblia é um livro especial. Para nós, ela é muito especial. Para a nossa fé cristã, ela é muito importante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é nada, ela não avança sem o conteúdo bíblico, tá bom? A gente não avança para ela. A Bíblia para nós, como eu posso dizer, é a nossa regra de vida e de fé. Tudo que fazemos ou somos nasce do conteúdo bíblico. Por isso que a Bíblia é algo importantíssimo para a nossa fé, tá bom? A palavra Bíblia, ela é, eu posso dizer, ela é uma expressão, uma palavra grega que no texto grego ela significa biblos. Biblos aqui é um plural, tá bom? Que significa livros. Quando você abre Mateus, capítulo 1, verso 1, se você quiser ir observar, você vai encontrar assim, livro da genealogia de Jesus Cristo. Livro, ela é um livro, ou livros, porque ali são várias genealogias. Então, a Bíblia, ela é um livro. Eu preciso agora fazer uma observação aqui com você que é muito importante. Embora a Bíblia ela seja feita, impressa em um único volume, tá vendo? Um único volume. Quando você olha aqui e fala, é a Bíblia, ok. Só que ela é um único volume por ser impressa, fica mais fácil. Porém, ela é uma coleção de livros. Ela não é um único livro. Vamos imaginar que a Bíblia é como se fosse uma biblioteca com 66 livros dentro dela. Esses 66 livros, você tem uma quantidade enorme de coisas aparecendo. Por exemplo, você tem livros que são históricos dentro desse contexto. Você tem livros que são poéticos. Você tem livros que são proféticos. Você tem livros que são não é, porque ele é um elemento novo, mas os evangelhos são como se fossem biografias de Jesus. Só que ele é um gênero novo na literatura, praticamente algo que foi criado pela igreja. Não existia evangelho, esse gênero literário. Existia narrativas, existia poesia, existia outros gêneros literários, mas não existia evangelho. Então o evangelho praticamente é uma coisa que nasceu com a igreja, que são pequenos recortes, pequenos detalhes, pequenas histórias a respeito da vida de Jesus. Então, neste mundo da nossa Bíblia, você tem vários textos aqui dentro. Há, por exemplo, a diferença entre os textos. Há texto aqui que vai diferenciar entre um e o outro com mais de 1000 anos. Eles não são igualzinhos, eles não seguem um iceberg. Quase que eu entrar. Então ela não segue
assim, vamos dizer, um padrão cronológico a nossa Bíblia. E ela tem vários livros. Cada livro foi escrito por uma pessoa, ou vários livros por uma mesma pessoa, mas ela vai ser, ao longo de 1.500 anos, formada. Então, esses livros vão demorar aí mais ou menos 1.500 anos para que eles formem esse, a gente fala, livros sagrados, ou um cânon sagrado. Alguns livros que tinha, né, na época não entraram nesses porque foi no entendimento geral, na compreensão geral, esses livros foram tidos como os livros sagrados. Então eles fazem parte de um contexto, de um grupo de literatura especial, tá bom? Então, por que isso é importante? Porque às vezes você quer ler a Bíblia de ponta a ponta de uma vez só, e às vezes você no meio do caminho já para, porque você não consegue, fica muito difícil a leitura, e porque também às vezes você se perde nesses conteúdos narrativos, proféticos, poéticos, você acaba se perdendo, e ela, como não tem uma cronologia, ela é estruturada de uma forma históricos, poéticos, proféticos, ela segue uma estrutura, não uma cronologia. Então ela não está cronologicamente estruturada. Ela está estruturada como se fosse por ambientes. Assim, um ambiente histórico, um ambiente profético, um ambiente poético. Então é mais ou menos essa ideia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua autoria. A Bíblia e os seus autores. A autoria, se você quiser abrir o texto, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Quando a gente fala de autoria divina, a gente fala da autoria da Bíblia, a gente tem que ter na nossa mente, claro, que, e é de suma importância, que a Bíblia, ela é um texto com uma dupla autoria. Você tem duas pessoas construindo esse texto. A pessoa divina, Deus, e a pessoa humana, os autores que escreveram. Tá bom? Então, quando eu falo de autoria divina, eu sempre tenho que me lembrar disso. Porque sempre tem aquela pegadinha, né, do seu amigo de escola, de faculdade, colega de trabalho. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. É lógico que foi escrita por homens. Não era um cachorro, um cavalo que escreveu isso aqui. Tinha que ser um homem, né? Então, às vezes fica difícil até de você conversar. O cara já chega querendo te destruir e ele está todo destruído. Mas vamos lá. Então ela é uma. Vamos entender o que é isso. Autoria divina, 2 Timóteo 3,16. Você vai encontrar uma palavrinha inspirada por Deus, né? A Bíblia, as Escrituras foram inspiradas por Deus. Então o que aconteceu aqui? Essa palavrinha, você vai referir no seu material, ela está dividida em duas palavrinhas, teos e pneustos. Então, a primeira palavrinha significa Deus e a segunda palavrinha inspirado ou soprado. Literalmente, a palavra inspirado seria mais ou menos assim, algo que foi soprado por Deus para dentro dele. Como se Deus soprasse algo para dentro e inflasse isso, jogasse lá dentro e aquilo crescesse lá dentro. Então é mais ou menos essa a ideia. Inspirada por Deus quer dizer que Deus soprou, colocou a sua vontade, mostrou a sua vontade, revelou a sua vontade para alguém, ele inspirou alguém. Então essa palavrinha inspirado por Deus, ela vai descrever o processo, como a Bíblia foi criada, foi feita. Os livros que estão registrados aqui, foi este processo
que ao longo do tempo foi ocorrendo. Deus foi mostrando a sua vontade, Deus foi inspirando as pessoas com quem ele foi se relacionando para registrarem isso. Então o processo é esse, inspirados por Deus, e isso vai dar toda, vamos dizer assim, a prática, a autoridade que a Bíblia tem. Ela não é um livro comum, não é um texto comum. É um texto que foi inspirado por Deus. Nascer, o texto bíblico, para nascer, ele vem segundo a vontade de Deus. Seria mais ou menos essa ideia. Deus quis revelar-se a um homem em um determinado momento da história e mostrar a sua vontade a esse homem. Então, é assim que a Bíblia vai ser descrita como autoridade final de Deus. Até aqui tudo bem? Está entendendo? Está fácil? Então Deus inspirou, soprou para dentro de alguns autores bíblicos o seu pensamento, os seus desejos, o conteúdo que estava na mente desses autores quando esses começam a escrever. Então vamos dizer assim, imagine um pensamento. Quando ele surge de repente na sua mente, surge um pensamento. Então vamos dizer que Deus faz com que isso aconteça na mente de um profeta, na mente de qualquer escritor bíblico. Aquilo nasce, aquela ideia nasce no coração e na mente daquela pessoa. Essa é a inspiração. Não foi um ditado, Deus não mandou alguém sentar, ele falou, senta aqui que agora eu vou começar a ditar. Porque às vezes você vê essas expressões, né? Escreve tudo que eu te mandei, tal. Às vezes a gente vê essas expressões e imagina que Deus está ditando alguma coisa. Em alguns momentos sim, em outros momentos, em sua maioria, não. Nesse sentido de alguns momentos assim, não é interessante. Quando você observa, por exemplo, Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, que era em tantos detalhes que Deus passa das instruções, que eu pelo menos imagino que em alguns momentos Deus estaria digitando para ele, ou que é tanto detalhe do que ele mostra, né, aqueles detalhes. Essa é a impressão. Quando você, eu acredito que quando Moisés está no monte, eu brincando, né, modernizando a ideia, é tudo jogado no telão, tipo assim, porque ele fala assim, conforme vistes, você deve replicar templo, tabernáculo, conforme vistes. Então tem uma coisa aí, eu acho que Deus trouxe para ele uma visão e, em algum momento, ele fala, eu falo com ele face a face. Então Moisés tinha um tipo de intimidade. Por isso que a gente não pode pontuar, foi só assim, foi só assado. A gente deixa livre, a inspiração veio, a gente entendeu, pode ter vindo numa conversa, pode ter vindo num sonho, numa visão, de diversas formas. O que interessa aqui é que todo esse formato, essa metodologia que Deus usou, faz daquele que recebe o servo, e Deus que o inspira. Isso tem que ficar claro para não ocorrer uma outra ideia lá na frente. Mas o cara poderia alterar. Porque se ele escreveu, ele alterou. Então tem essa pegadinha também às vezes, tá bom? Então, esse processo de inspiração, ele foi verbal, né? A forma verbal, muitas vezes. Verbal aqui é a ideia de compreensível. Quem recebe a inspiração, recebe com clareza, com entendimento. Não importa se é uma visão, não importa se é uma fala. Quando recebe de Deus isso, recebe de uma forma clara. Ela é compreensível e, ao mesmo tempo, é inerrante. Não contém erro, porque é Deus que está dizendo isso. Então, quando Deus fala, na fala de Deus não há erro algum. É sempre pontual, é sempre certeiro, é sempre, como a gente diz, sem curva. No linguajar hoje, não é? Sem curva, é papo reto. Assim, a palavra de Deus não tem curva, é reto. Ela sai
o seu destino final, para transformar o ambiente aonde ela vai chegar. Coração, cidade, reino, ela vai transformar naquele lugar. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então, ela é compreensível e ela é inerrante. Não contém erro. Então, a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra inspirada de Deus, ela não tem erro, não houve erro. Então, quem recebeu, recebeu ela sem nenhum tipo de erro. Tá bom? Esse processo de inspiração é completo, tá? Aí eu tenho um segundo ponto. Eu sei que Deus falou e Deus falou sem erro, só que agora eu tenho a segunda turma que entra aqui, a autoria humana. Então eu falo de dupla autoria. Eu falo de Deus inspirando e de homens que vão agora colocar isso num pergaminho, num manuscrito e vão registrar isso. O apóstolo Pedro, se você quiser anotar ou quiser ver aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, no verso 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então você percebe três coisas aqui importantes. O texto não é construído segundo a vontade de um homem. Ele fala segundo a vontade de Deus, ou representando Deus, da parte de Deus. Por exemplo, quando um profeta, você vê um profeta chegando em uma cidade no Antigo Testamento, ele vai dizer o quê? Assim diz Jeremias. É isso que você vê lá? Não. Assim diz o Senhor. Ele vai lá, o profeta, no meio da praça, diante de um rei, no deserto, seja onde for, assim diz o Senhor. Não é o profeta, não sou eu, Isaías, não sou eu, Jeremias, não sou eu, Amós, Daniel, não. Assim diz o Senhor. Então não é da parte de nenhum homem. Todos eles falam, escrevem, registram os seus textos movidos pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro ele destaca que o conteúdo, aquilo que está escrito pelos autores, não tem a sua origem neles. Tá bom? Eles falam como que impelidos, movidos, guiados. Essa é a palavra nesse contexto, onde você vê aí. Movidos, impelidos, guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele vai revelando, mostrando seus conceitos, ideias, daquilo que deve ser comunicado. Então, esses homens estão sobre um movimento que é gerado pelo Espírito Santo. Vamos dizer assim, a energia que dá aquela ação, que gera